Agora, continuando Encontros Jurídicos com Laírson Bueno, vamos passar a palavra para a doutora Caroline Guimarães, ela que é advogada criminalista, professora nas faculdades Projeção e Estácio e mestranda em Ciências Sociais. Muito bom dia, doutora Caroline, e eu gostaria que a senhora, após a sua saudação, iniciasse falando sobre sua experiência como advogada e no magistério jurídico. Bom dia a todos, bom dia, doutor Bueno. Quero cumprimentar a todos que nos estão assistindo, quero cumprimentar os operadores do direito e o senhor, doutor Bueno, por essa iniciativa de colocar aqui na bancada, uma bancada feminina, né, que vem falar do racismo, que vem falar do coach. Cumprimento a doutora Denise, cumprimento a Juliana, que é um coach. Então é um prazer para mim estar aqui diante de pessoas que efetivamente abraçam a causa que balançam, né, a bandeira. Para mim, assim, é muito gratificante. Eu quero agradecer essa oportunidade. Agora, quanto à questão da minha experiência profissional, eu saí do 2º grau e fui direto a advogar, e com 22 anos comecei a advogar. Agora recente, completei 30 anos, então tem 8 anos que eu estou advogando. Então 8 anos de advocacia, 8 anos de experiência, e na advocacia nós criamos uma maturidade que com 22 anos eu não tinha uma maturidade que eu tenho hoje. E por isso que os antigos advogados são tão valorizados, porque eles têm mais experiência de vida e profissional do que nós, jovens advogados. Mas a diferença de nós, jovens advogados, é que nós temos que estudar mais, nós temos que nos debruçar mais sobre os livros, amar mais do conhecimento. E o que é mais importante, assim, doutor Bueno, na nossa profissão, é o que diz em Provérbios 12, versículo 27, que diz que o bem precioso do homem é ser diligente. E advogado bom é advogado diligente. Então, se eu tenho que passar alguma experiência para quem nos está assistindo, os operadores do direito, os estudantes do direito, quem está advogando, advogado bom é advogado diligente. Eu aprendi isso desde quando eu estava fazendo minha graduação, e efetivamente isso é na prática. Então nós precisamos ser isso, diligente, demonstrar para o cliente que estamos interessados na causa dele, mesmo uma causa pro bono e mesmo uma causa que custe 100 mil ou 50 mil que você cobrou de honorários. É isso, doutor Bueno. Muito bem, doutora Caroline. E a questão do magistério jurídico, essa experiência, então, foi fundamental. E hoje a senhora ministra aulas na Projeção e na Estácio, é isso? Na Faculdade de Projeção eu ministro aula de penal e de processo penal, e na Estácio pós-graduação em penal. E eu dou aula de coaching, né, para a 2ª fase da OAB, que é uma aula particular. Para quem não está conseguindo aí alcançar seu objetivo de passar na 2ª fase da OAB, eu ministro essa aula particular para a 2ª fase da OAB em penal. Então, para quem precisar, mas assim, é uma experiência muito gratificante, porque eu não só ensino, mas eu aprendo também. E eu costumo dizer para os meus alunos, a gente pode ter doutorado em Harvard, mas nunca nós vamos ser os melhores professores, a melhor professora. Então, nós sempre temos que verificar que o aluno hoje, ele faz parte do processo de conhecimento. Então, o aluno hoje, ele tem facilidade de encontrar um conhecimento que antigamente não tinha. Antigamente, o conhecimento era focado no professor. Então, nós venerávamos o professor. Hoje, o aluno coloca no Google, no celular, e tá tudo ali. Então, hoje, o aluno faz parte desse processo de conhecimento. Então, quando a gente ensina, a gente, né, aprende muito também com os alunos. E isso é muito gratificante. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, doutora Caroline, uma pergunta até polêmica, digamos assim, mas é uma pergunta que, quando se tem uma advogada, né, uma mulher, fatalmente se faz, principalmente no âmbito do direito.
eu gostaria de ouvir a sua a opinião da senhora sobre feminismo ou mulher moderna. Na verdade, antes de começar o meu mestrado em Ciências Sociais, eu me denominava como feminista, né? E balançava essa causa, a bandeira dessa causa. Mas aí, quando eu comecei a estudar no mestrado, Ciências Sociais, e comecei a estudar melhor o feminismo, as correntes, as linhas, eu conheci o Alan Turing, que é um sociólogo moderno, e que ele tem um livro que fala que Doutora Caroline, desculpe interrompê-la, mas é porque nós estamos recebendo mensagem aqui do pessoal do Paraná que está nos assistindo, lá em Curitiba e Londrina, e a gente quer mandar um abraço para o pessoal do Paraná e dizer que estamos aqui abertos a perguntas e a participações. Pode continuar, doutora Caroline. Um abraço para o Paraná, para Londrina. Faço meu mestrado na Unicinos, aí no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. E para mim, quando eu conheci Alan Turing, que é um sociólogo moderno, como eu estava falando, eu vi que efetivamente eu tenho uma linha não do feminismo extremista, feminista também, mas não do feminismo extremista, mas sim do feminismo de Alan Turing, que diz que o mundo é das mulheres, e ele determina a mulher hoje como uma mulher moderna e não mais como uma feminista. Então eu me denomino como mulher moderna, mas mulher moderna de Alan Turing, que diz que o mundo é das mulheres. Mas quando ele diz que o mundo é das mulheres, ele determina que a mulher faz com que o mundo esteja como está, em evolução. Porque a mulher, ela não se conforma de jeito nenhum com o estado que ela está hoje. Ela sempre quer mudança, quer evolução. Mas isso jamais seria possível se os homens não tivessem ao nosso lado, galgando também, né, essa mudança da sociedade, principalmente aí com os movimentos sociais. Então, é muito polêmico, né? Já tive várias críticas, né? Porque você é feminista, sim. Sim, eu sou uma feminista, mas não uma feminista extremista, que não aceita numa bancada um homem, que não aceita receber uma rosa, que não aceita receber um elogio. Sim, isso eu acredito que é inadmissível, assim, numa sociedade que nós vivemos hoje, numa sociedade da mulher moderna que quer a igualdade de gênero, que quer a igualdade dos direitos. Então é isso que eu luto pelos direitos de todos os homens, de todas as mulheres e das advogadas e dos advogados. E é isso que nós fizemos, doutor Bueno, com a lei que foi aprovada recentemente, com o direito à maternidade e paternidade, e foi uma briga com a bancada feminista da doutora Caroline, só para explicar melhor, quando a senhora fala direito à maternidade e paternidade, é com relação à licença maternidade e paternidade, é isso? Isso, para as advogadas, né? É suspensão, na verdade é suspensão dos atos processuais para as advogadas e advogados no caso de maternidade e paternidade. Então, uma briga muito grande, assim, as feministas queriam somente o direito para as advogadas, mas eu, como mulher moderna, briguei não só para que as advogadas tivessem esse direito, mas para que os advogados também tivessem. E nós tivemos o apoio do deputado Ronaldo Fonseca, que não só abraçou a nossa causa, mas brigou por ela até o fim. E hoje as advogadas e os advogados também têm esse benefício de forma ampla, porque é isso que eu pontuo, né? Não só o direito para as advogadas, mas o direito para todos, a igualdade de gênero, a igualdade nas relações, e isso que é importante hoje na nossa sociedade. Ok, doutora Caroline, parece que nós temos uma pergunta ao vivo de Curitiba para a senhora. Vamos lá. Bom dia, amigos da TVN Brasil, bom dia, Luiz Caso, bom dia, doutor Bueno. Aqui é o Luciano Caxambu de Curitiba, no Paraná. A minha pergunta é sobre separação, divórcio. No meu caso, separação parcial de bens, e com uma filha há 6 meses de completar a maioridade. Qual que é o procedimento nesse caso para a separação? Abraço a todos.
Pode responder, doutora Caroline, se a senhora entendeu a pergunta direitinho. Eu só não lembro o nome dele, desculpa. Luciano Caxambu. Luciano, bom dia. Na verdade, a primeira coisa que nós precisamos saber é se o seu divórcio é consensual ou se o seu divórcio é litigioso. Se o seu divórcio for consensual, o que eu indico a você é esperar a sua filha completar 18 anos para que você consiga fazer esse divórcio consensual no cartório, que sai no mesmo dia com a documentação toda pronta. Agora, se o seu divórcio for litigioso, independente de a sua filha ser maior ou menor de idade, vai ser no judiciário de toda forma. Então, seria interessante, se for litigioso, se eu contratar um advogado, né, para que busque aí os seus direitos de ter o divórcio decretado diante do judiciário. Mas eu sempre aconselho que o divórcio já é muito difícil, né? Porque é uma dissolução de uma família, mas mesmo nessa dificuldade, sempre pontuar pelo consensual, porque é sempre melhor, principalmente que você tem uma filha junto com a sua ex-esposa, então é sempre interessante pontuar e direcionar para o consensual. Ok, doutora Caroline, uma mensagem final, apesar de lembrar que a senhora volta ainda no final para as despedidas, mas uma mensagem encerrando a nossa primeira parte da entrevista. Na verdade, assim, uma mensagem que faz parte de mim, assim, e eu sempre digo quando eu tenho uma oportunidade, que você, nós, operadores do direito, quem está em casa, mesmo sendo operador do direito ou não, ame o conhecimento, busque o conhecimento, estude, ame o conhecimento, para que nós não pereçamos por falta de conhecimento. Então essa é a mensagem que eu tenho para passar. Ame o conhecimento, busque o conhecimento, para que você não pereça por falta de conhecimento. Pergunto para a doutora Caroline agora, os negros ainda são maioria nos presídios, doutora Caroline? Isso que o senhor me perguntou, eu estava passando isso agora na minha cabeça, porque eu sou advogada criminalista e nós fazemos visitas ao presídio, eu como advogada e como professora também. E quando nós vamos ao presídio e tá ali na hora do banho de sol, nós nos deparamos com a maioria negra. E isso é uma realidade do sistema carcerário, não apenas visualmente, mas estatisticamente. O DEPEN tem a estatística, o IFOPEN, a estatística de que efetivamente a maioria da massa carcerária é negra. Eu parabenizo a senhora, doutora Denise, por essa luta e pode contar comigo, porque assim, eu acredito que tem que ter as cotas raciais, eu acredito que é necessária as cotas raciais e principalmente diante da realidade que nos deparamos nos presídios. Por outro lado, doutora Caroline, a senhora também vê hoje na faculdade mais negros, né? Exatamente, mas ainda é minoria. O meu marido é negro e ele fala 2 ou 3 na sala, né? Então, assim, ainda é minoria. O acesso à educação superior ainda não se faz de forma latente, infelizmente. Por isso que eu sou a favor das cotas raciais. Doutora Caroline, mais alguma consideração que a senhora gostaria de fazer sobre... Estão me pedindo aqui para a senhora falar alguma coisa sobre as audiências de custódia, se elas suprimiram um pouco do mercado de trabalho do advogado. Na verdade, inicialmente, ali nas audiências de custódia aqui no Distrito Federal e no Brasil também, inicialmente os juízes estavam liberando muito os presos, né? Estavam tendo muito alvará de soltura, mas hoje não é uma realidade que se faz presente. Hoje os juízes têm convertido, melhor falando, a prisão em flagrante em prisão preventiva e não autorizando a realização da audiência de custódia se não tiver um advogado presente. Então, na verdade, eu acredito que aumentou o campo de atuação do advogado ali na audiência de custódia, porque os juízes exigem a presença do advogado ali na audiência de custódia. Então, a princípio, o que pode ser visto como
um estreitamento da nossa profissão pode ser visto por um outro lado também, né? Tem advogados que hoje só fazem audiência de custódia, né? Que são especializados em audiência de custódia. Então, para a gente, isso é muito importante, né? Porque ter um advogado ali na audiência de custódia é imprescindível. Doutora Caroline, mais uma pergunta rápida. Conciliação é melhor que a demanda? Eu sempre primo pela conciliação. Agora, recente, veio ao meu escritório uma demanda quanto a um erro médico e, na maioria das vezes, em regra, nós advogados, em virtude de um erro médico, vamos colocar no litigioso esse processo. E eu tive o cuidado, principalmente que um médico não vai para uma cirurgia querendo errar, não faz um procedimento, um diagnóstico querendo errar, e sim querendo curar. Então, procurei o médico, procurei o hospital, e estamos em processo de conciliação aí extrajudicial. Então, é muito importante, eu sempre primo pela conciliação, quando é viável, né? Nem sempre é viável, mas quando pode ser viável, a gente segue essa linha. Ok, então fica à disposição da senhora para suas despedidas e o telefone e o zap para contato de algum colega interessado. Na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco, né, da minha experiência, um pouco sobre o meu posicionamento quanto aí o feminismo, quanto a mulher moderna de Alan Turrem. Mas eu quero colocar para vocês que eu sou diretora na UAB de Taguatinga, aqui no Distrito Federal, e nossas portas estão abertas tanto para a comunidade, para a sociedade, mas para você, advogado que nos está assistindo. Nós temos várias comissões aqui em Taguatinga, nós somos uma gestão muito atuante, nós temos a comissão da doutora Denise de Igualdade Racial, Segurança Pública do Dr. Neice, várias comissões de prerrogativas do Dr. José Carlos. Então tem várias comissões que você, advogado, pode integrar na nossa gestão e vai ser muito bem-vindo. E eu quero parabenizar toda a diretoria da subseção, todos os conselheiros pelo trabalho realizado, principalmente o Dr. Juliano Costa Couto, nosso presidente da seccional, que sempre nos apoia, o Dr. Ibanez Rocha, que é o nosso conselheiro federal, que sempre está nos apoiando, doando computadores para nós realizarmos a inauguração de sala da OAB aqui em Taguatinga, em delegacia. E eu quero cumprimentar também o nosso conselheiro da seccional, Dr. Pierre Tramontini, que sempre nos ajuda aqui em Taguatinga com as faculdades de projeção. E também um advogado que representa a nossa advocacia aqui em Taguatinga, que eu não posso deixar de falar, que é um advogado antigo, né? Mas assim, é um dos melhores e maiores advogados, não só daqui da UAB de Taguatinga, mas aqui de Brasília, que é o Dr. Sérgio Antonino. Então, eu agradeço essa oportunidade e eu peço que vocês que estejam nos ouvindo venham conhecer a nossa OAB Taguatinga, venham conhecer o nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigado, doutora Caroline, grande satisfação.